Bom dia, alunos do segundo ano. Tudo jóia? Então, estamos aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito desse momento que nós estamos vivendo, né? A respeito desse período que nós estamos fazendo de quarentena. Desejo que todos aí estejam em casa, com saúde, paz, tá? E aqui nós estamos gravando esse áudio para a gente poder se aproximar um pouco mais, né? A gente poder estar conversando um pouco mais. E depois a gente tira as dúvidas nas aulas online que tem dentro do portal da Escola Santo Adânia, tá? Então nós vamos aqui vou começar nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma aula de revisão, tá? Uma revisão rápida, tá? Sobre os assuntos que nós tratamos no início do ano, tá bom, meus amigos? Então nós estamos falando sobre agropecuária. Lembrando que a agropecuária é um sistema, né, de produção basicamente de alimentos e matéria-prima no campo, né, através de práticas agrícolas de plantação e colheita e também criação de alguns animais, que é a pecuária, correto? A agricultura, a agropecuária, né, juntando agricultura e pecuária, existem basicamente dois sistemas, que é o sistema intensivo e o sistema extensivo. O sistema intensivo é aquele que se distingue do extensivo pela produtividade. Ele tem uma grande produtividade. Quanto maior a produtividade, né, daquela propriedade rural, mais intensiva ela é. Quanto menos produtividade, menos intensiva ela é. Então ela é extensiva, mais extensiva ela é, né? Então intensivo e extensivo, o critério principal para diferenciá-las é produtividade. Lembrando que produtividade não é a mesma coisa que produção. O que é produtividade? Produtividade é quanto se produz por hectare. Então, quer dizer, você tem que ter uma grande produtividade por hectare. Porque podemos pensar numa propriedade pequenininha que produz 100, uma propriedade 3 vezes maior do que aquela, ou 10 vezes maior que aquela, melhor falando, e produz 200. A propriedade grande teve uma produção maior, produziu 200. A propriedade pequena produziu 100. Mas só que se eu for olhar por hectare, a propriedade pequena produziu mais, por hectare. Então isso é produtividade. Então o que distingue é a produtividade. Então é a principal característica que nós temos que começar a ver aqui com os senhores. Ok? E a gente vê o que faz a propriedade ser mais produtiva do que a outra, ter maior produtividade. São os avanços tecnológicos, a tecnologia empregada, mão de obra especializada, uso de insumos. O que são os insumos? Agrotóxicos, fertilizantes, né, inseminação artificial, uso de biotecnologia, ração, tudo que é introduzido para produzir aquilo. A extensiva, que normalmente ela é mais do que ligada às condições do tempo, da natureza, né? Quando chove, água as plantas, não tem um sistema de irrigação, por exemplo. Então, isso faz com que a produtividade seja menor. Ok? Só para a gente poder dar alguns exemplos aqui para clarear um pouco mais. Tá? E nós temos que ver também que dentro dessa produtividade existem várias modalidades agrícolas, né? As modalidades agrícolas são várias. Nós temos aí desde a agrofloresta, a agroecologia, a agricultura convencional, né? Tudo vocês podem ver na página 12 de vocês, correto? Então é só para poder a gente lembrar. Por quê? Porque existe uma coisa chamada agricultura familiar e agricultura patronal. O que é agricultura familiar e agricultura patronal? A agricultura familiar é aquela que é basicamente o dono da propriedade e sua família que produzem. Pode ter um outro funcionário? Pode ter, né? Mas a força de trabalho está na sua família. A agricultura patronal é aquela pessoa que tem uma propriedade rural, mas ele não é ele que vai lá pegar na enxada para capinar, para fazer. Não, ele tem seus empregados, ele é como se fosse um gerente. Ele gerencia a coisa, né? Então esse é o patronal. São grandes propriedades normalmente são grandes latifúndios, são as grandes propriedades. Tá? Então só para lembrá-los disso. Tá? A agricultura ela pode ter a finalidade comercial e a propriedade de subsistência. O que é a atividade comercial? Comercial é aquela propriedade que produz mesmo para vender, em grande escala, em grande produção, comercial. A subsistência é aquela normalmente pequena propriedade que o camarada produz lá, o proprietário produz lá, um pouquinho só de terra, produz basicamente para poder gerar uma renda para sua família sobreviver, subsistir, né? Lógico, então é uma produção mais diversificada, né, em menor quantidade, normalmente familiar. A comercial, normalmente, ela é mais patronal, né?
normalmente mais patronal, produz em larga escala para produção, para comércio mesmo, né? Para gerar divisas para sua propriedade. Tá? Nós temos o tipo de sistema empregado, pode ser a roça, a agricultura irrigada e a moderna, né? E a jardinagem, hidropônica, são as principais formas, né, de emprego, né, dessa agricultura. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Né? O sistema empregado. Né? Então, roça tropical. O que é a roça tropical? É aquela agricultura mais rústica, bem rudimentar, quer dizer, tecnologia bem arcaica, bem antiga, pouca tecnologia moderna. Essa é a roça tropical. Tá? Nós temos a agricultura irrigada, já introduz a irrigação. O sistema de irrigação é como se fosse uma forma de poder regar as plantas, né? A gente chama chuva artificial, faz chover no local artificialmente. Mas tem várias modalidades, não só de aspersão, que jogar água para cima e cair no solo, tratamento de gotejamento, outros tipos de irrigação. Né? Mas já introduz o quê? Para poder não depender da chuva, para poder ter água na sua agricultura. A agricultura moderna. A agricultura moderna já é uma agricultura que já tem emprego de máquinas, mais tecnologia. Né? É a agricultura moderna. Falta o uso muito de insumos, né? Muito fertilizante, agrotóxico. Essa é a agricultura mais moderna. O sistema de jardinagem é outro sistema que é muito interessante. Ele é mais característico da região do Sudeste Asiático, principalmente da produção de arroz. É uma produção, como fala jardim, né? Jardim porque é manual. Quase não tem emprego de tecnologia. É tudo basicamente manual. Então essa é a agricultura chamada de jardinagem. Tá? Muita produção de arroz. E a hidropônica, como está colocado aqui, hidropônica é uma produção, normalmente, se faz sem plantar na terra as plantas. Normalmente, muito hortaliças que é utilizado. Eles colocam em sistemas, né, que a água passa ali com nutrientes, normalmente de canos que eles fazem, com furos em cima, cada planta põe um furinho daquele, e a água passando por nutrientes, a água vai absorvendo. Isso tem um controle maior de pragas, controle maior para a planta poder crescer, né, e tem uma produtividade relativamente alta, a hidropônica. Então é uma atividade, né, interessante. Né. Quanto às principais técnicas, nós temos aí alguns tipos, né, de técnicas. Associação de culturas, colocar várias culturas, vários tipos de plantações, uma do lado da outra. Né. Utilização de adubos, fertilizantes e agrotóxicos, quer dizer, técnica de usar agrotóxicos, né, e fertilizantes, uso de insumos, é uma coisa não tão boa hoje em dia pelas características da agricultura orgânica, que vem crescendo bastante, mas é uma forma, né, de técnica utilizada. Curva de nível, a plantação em curva de nível, seguindo a mesma altitude, né, plantação de curva de nível. E essa plantação de curva de nível ela é boa para evitar erosão no solo. Utilização de máquinas e equipamentos, são outra tecnologia, máquinas para colher, máquinas para plantar. Então, o uso de mais máquinas dentro da produção mesmo agropecuária. Né? E sistema de irrigação, como já falei também. Sistema de irrigação é também uma técnica de poder manter a água no campo de uma forma tranquila. Correto? Então, isso aí são as principais características da chamada agricultura. E a pecuária. A pecuária é a produção de animais, né? Criação de animais, mas para fins comerciais. Qualquer animal criado para fins comerciais é pecuária. Não é só boi, não. Tá? Normalmente falar pecuária, só lembra de boi. Né? Mas tem os suínos, tem a avicultura, até peixe. Tem que, se a pessoa criar para fim de comercial, é uma forma de pecuária. Tá? De criação. Tá? Então, são as pecuárias que existem. Tá? Então, são vários tipos de pecuária. Também divide intensiva e extensiva. Tá? O extrativismo. O extrativismo é outra prática na agricultura, no meio rural. Né? Agricultura não, no meio rural. Que pode ser extrativismo vegetal, quando são vegetais, mineral, quando são os minerais, né? E pode ser o extrativismo animal, quando também é o quê? A caça, ou uma forma de se utilizar. É o menos que tem, não é tão legalmente, não é tão assim, permitido hoje legal no Brasil, mas existem algumas práticas no Brasil legais, mas não é tão, estou falando, então é pouco feito. Tá? Então isso é basicamente quanto ao extrativismo. Tem a silvicultura. O que é silvicultura? Silvicultura é uma plantação de uma floresta para fins também econômicos. Por exemplo, né, nós temos aqui no Espírito Santo grandes áreas florestais, chamadas floresta de eucalipto. Foi plantada aquela floresta para fins econômicos. Então isso daí é a chamada silvicultura. A silvicultura então tem esse objetivo, né, de plantar uma floresta para poder ter os seus fins lucrativos. Né?
E dentro dessa questão existe o setor terciário, que é crescente dentro do campo, né? Por que o setor terciário é crescente no campo? Pela própria modernização, pela própria questão da questão do comércio está aumentando, da informatização, da revolução tecnológica, principalmente dos anos 90 para cá, esses 25 para 30 anos que passaram aí, o que acontece? Eles geraram um aumento muito grande da tecnologia, e isso fez com que, principalmente através da comunicação pela internet, virar um sistema de comércio muito grande. Então, o comércio hoje, quando se fala de comércio agrícola, né, as pessoas não têm que mais ir no campo, é tudo feito via internet, tudo feito via sistemas de comércio que já faz pelo próprio computador. Então, é e-commerce, né, que nós temos dentro dessa situação. Né? Então, só para explicar rapidamente, né, como eu estou falando com vocês, estou em forma de revisão para os senhores. Tá? Então, o capítulo 16, basicamente isso. No capítulo 17, nós temos aí principais espaços agrários mundiais. Né? Vou destacar alguns, tá? Não vou falar todos, só os principais aqui para os senhores. Né? Nós temos aí primeiro os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país fantástico nessa questão econômica. Né? Nós temos que tirar o chapéu para os Estados Unidos por algumas coisas. Né? A produção deles quanto à economia é muito grande, tanto industrial, qualquer coisa que fala de economia dos Estados Unidos é muito grande. Né? É o país de maior economia do mundo. E essa situação, o agrário, não fica diferente. Os Estados Unidos tem um sistema chamado de sistema de belts. O que são os sistemas de belts? São áreas de produção nos Estados Unidos que eles estudam aquelas regiões, o que é melhor de se produzir ali. Isso que é melhor de produzir, eles produzem aquilo intensamente. Então você tem a região do trigo, a região da soja, a região dos laticínios, a região da laranja. Então são os belts, né, do algodão. Então tem cada uma dessas regiões chamada de belt, como se fosse um cinturão, né? O belt é cinturão, né? O cinturão de produção daquele produto. Isso ganha muito dinheiro, por quê? Porque tudo naquela região praticamente é voltado para esse tipo de produto. O armazenamento, o transporte, tudo. Então a produção americana é fantástica na questão agrícola. E outra coisa interessante, que é muito mecanizado. Os Estados Unidos, para você ter ideia, menos de 5% da produção da população dos Estados Unidos está no meio rural. E é o país que tem uma das maiores produções agrícolas do mundo. Então a gente vê como que é mecanizado. Né? São as propriedades lá, são poucos funcionários. É muito mecanizado, muita máquina trabalhando, muito robô hoje em dia trabalhando. Robô no sentido de que tratores que não precisam nem gente estar pilotando. Eles são acionados via satélite, né? Que dão a direção, ele vai fazendo toda a colheita no local, ou plantio, ou até mesmo preparação do solo, tudo via satélite, via comando de internet, através de automação hoje em dia que existe. É uma coisa muito interessante. É a produção norte-americana. Mas lá nos Estados Unidos são grandes propriedades, características de grandes propriedades, grande uso de insumos, fertilizantes, agrotóxicos, que usam muito isso daí lá. Isso faz também aumentar a produtividade. Pode ser que a qualidade dos produtos não fique tão bons, né? Mas a produtividade é bem grande. Na Europa já é uma característica um pouco diferente. Mesmo tendo também uso de grande tecnologia, grande uso de insumos também, mas lá já é característica por pequenas propriedades. Pequenas propriedades. E a produção europeia é muito dependente dos chamados subsídios agrícolas dados pelo governo. O governo dos países europeus auxilia muito os agricultores através de subsídios, porque eles não conseguem competir com a produção dos países subdesenvolvidos e dos Estados Unidos. Então o governo auxilia economicamente muitos agricultores. E lá são características por pequenas propriedades. Tá? Essa é outra característica interessante. O uso de muita tecnologia também. E a qualidade de vida do pessoal do campo da Europa é excelente. Né? Os Estados Unidos também é boa a qualidade de vida. Né? Mas da Europa são excelente a qualidade de vida do povo do campo da Europa. Tá? No mundo subdesenvolvido já começa a mudar um pouco. Né? No mundo subdesenvolvido tem uma grande produção, mas existe uma má distribuição. Né? Porque muita gente trabalha no campo, mas poucos ganham dinheiro. Só ganha dinheiro quem é dono das grandes propriedades. Existe uma diferença dos grandes proprietários e pequenos proprietários. Os grandes proprietários, né, os pequenos proprietários já subsistem, como eu já expliquei. Trabalha, produzir para subsistir. Os grandes, que é aquele chamado sistema de subsistência. Já o patronal, né, o familiar antigo, né, o subsistência familiar. O patronal, que é mais a agricultura comercial, ele já ganha dinheiro. Mas só ganha dinheiro o dono da propriedade. Os seus trabalhadores muitas vezes não ganham tanto dinheiro assim. Então isso faz também uma diferença nesse sistema.
Tá? Então, isso acaba gerando um mundo subdesenvolvido dessa maneira. Então, quer dizer, faz com que o mundo subdesenvolvido tenha essas características. Isso tanto na América Latina, quanto na África, quanto na Ásia. A maior parte do mundo, a agricultura dessa maneira. Né? Então, a gente vê que, por isso que existe muito êxodo rural, as pessoas saindo do campo e indo para a cidade, por causa dessas características. Mas é o grande berço agrícola do mundo também, então no mundo subdesenvolvido, grande produção agropecuária. Dando continuidade, né, a gente vê que essa questão da agropecuária gera grandes problemas ambientais. Que problemas ambientais são esses? Né? Desde do desmatamento, empobrecimento do solo, simplificação do ecossistema, aumento de pragas que existe na agricultura, aí necessita de mais uso de agrotóxicos, mais uso de fertilizantes. Então o desmatamento é um grande problema. Gera sérios problemas, tanto diminui a quantidade de recursos hídricos na região. Então uma série de problemas são causados pelo desmatamento. Né? Então um grande problema que nós temos aí é o desmatamento, as queimadas. E quando acontece isso, acaba gerando uma maior quantidade de erosão. Erosão é perda de solo, principalmente solo superficial, que é o solo mais fértil que nós temos. Tá? E a salinização do solo, que às vezes acontece pelo próprio desmatamento, falta de uso dos recursos hídricos, acaba salinizando o solo, né? E a poluição que nós temos, que existe. Ok? Então, fazer uma rápida revisão da aula 16 e 17 da apostila de vocês. Correto? Grande abraço, ficamos por aqui.